Hoje no programa Vivências vamos falar sobre todo o excesso esconde uma falta. Eu espero você. Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Seja bem-vindo a este momento terapêutico que a gente tem uma pausinha aí, um tempinho que a gente tem para pensar sobre a nossa saúde mental, sobre os nossos comportamentos, refletir, sobre a nossa vida como um todo. Esses dias me perguntaram, gente, por que eu faço o programa Vivências? Qual que é o meu maior objetivo? Meu maior objetivo é de estar aqui na TV com você e também depois nós transformamos esse programa veiculamos esse programa em vários lugares. A ideia é propagar saúde mental, é propagar essa crítica em relação aos nossos comportamentos, em relação à nossa vida, a repensar, a refletir, a crescer pessoalmente, coletivamente. A ideia é essa, é trazer conteúdo para que você consuma conteúdos de qualidade e que te faça uma pessoa melhor. A ideia é essa. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui comigo, compartilhando deste momento, um momento assim, curto e poderoso, não de quantidade, mas de qualidade de tempo. Então, seja muito bem-vindo. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, na TV Canal 4 Marília, também reprisa durante essas programações, está nas minhas redes sociais, @psicóloga Ana Gláucia Lima. Você pode encontrar o programa em alguns lugares para você compartilhar e você também propagar essa questão de saúde mental, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre essa frase tão poderosa e que a gente ouve muito, Todo excesso esconde uma falta. Você já ouviu falar sobre isso? E o que é isso? Vamos tentar pensar sobre isso. Quais são os excessos que a gente comete todos os dias? Quais são os excessos que você comete todos os dias? Pode ser excesso em relação à comida, pode ser excesso em relação a compras, excesso de trabalho, workaholic, excesso de amor, de paixão. Ana, existe excesso de amor? Claro, existem até organizações que trabalham com mulheres que amam demais, amor exigente, enfim, alguns excessos que a gente acaba cometendo. Outros excessos que a gente pode cometer também, às vezes excessos aí no consumo de álcool, no consumo de outras substâncias, excesso em alguns consumos mesmo, até mesmo de conteúdos, digitais, enfim, tantos excessos que a gente comete. E aí eu já começo pensando com você quais são os excessos que você comete. Ana, eu não cometo nenhum excesso, então eu quero que você venha aqui no programa que eu vou te entrevistar para você dizer os 7 passos de como não cometer nenhum excesso na sua vida. A gente diz isso porque eu gosto de trazer para você o que é real, o que é vida real. Vida real são ganhos e perdas, são acertos e erros. Vida real é isso, gente. O que você muitas vezes tem de dificuldade na sua casa, eu também tenho dificuldade na minha. Por isso que o conhecimento ele é uma construção mútua, Então, nesse sentido que eu gosto de trazer um pouco de saúde mental, de comportamento aqui para você. Quais são os seus excessos? E por que você comete esses excessos? Então a gente precisa olhar para essa frase dentro aí da teoria cognitivo-comportamental, olhar para o comportamento, que é o excesso, e a intenção e a motivação que está aí numa crença negativa, desadaptativa, numa percepção mais distorcida das coisas.
todo excesso, esconder uma falta, é um processo de negação de uma falta, ou é um processo, talvez, de não enfrentamento, que é praticamente a mesma coisa, dessa falta, de não conhecimento, de não aceitação dessa falta. E qual é essa falta? Vamos pensar num excesso, vamos lá, de comida, né? Vamos pensar numa pessoa que comete excessos e exageros na comida. Então, aspas, senso comum, desconta na comida suas emoções. A gente vê isso muito no senso comum, né? Você come por conta das suas emoções e tudo mais. E você se excede nisso e tal. Então, o comportamento que a gente precisa olhar, se a gente for olhar para manejo de comportamento, é esse excesso, né? Esse exagero, esse comportamento que às vezes pode trazer muito prejuízo pessoal, patologias e tudo mais. Mas o porquê que existe esse comportamento? O que esse excesso está dizendo pra gente? Qual é o tipo de falta que esse excesso está escondendo? Todo excesso esconde uma falta. Então, o que eu quero preencher? Entende? O que eu quero preencher, talvez, com esse comportamento? O que eu quero deslocar, talvez, com esse comportamento? Outro excesso que a gente comete, e esse aí eu vou até, né? A gente é muito próximo aqui, a gente está aqui na sala de casa, né? Eu vou confessar para você, eu trabalho bastante e eu gosto de trabalhar. E existe sim um excesso, e muitas vezes eu revejo alguns comportamentos nesse sentido. Por quê que eu trabalho tanto? Qual é a falta? E aí, nesse sentido, gente, de workaholic, é tão interessante, porque muitas vezes a gente tem uma necessidade de afirmação, de reconhecimento, né, de validação. Então nós vamos lá e nós fazemos tudo. Nós vamos lá e centralizamos tudo em nós. E aí isso fica muito pesado. E aí depois a gente tem a capacidade de reclamar do peso e de toda essa situação. Então a gente precisa olhar os nossos excessos. E o porquê que nós estamos fazendo isso? Ana, eu entrei num financiamento, então eu tenho que trabalhar um monte agora para pagar esse financiamento. Ok, está tudo bem, não estou dizendo isso. A gente só precisa olhar cada caso individualmente. Mas existem pessoas que trocam férias por trabalho, existem pessoas que trocam muitas coisas por um momento de trabalho. E o que essa pessoa está escondendo com essa presença do trabalho? O que está por trás disso? É porque terapia e você se conhecer e você conseguir trazer algo equilibrado e saudável para você, não é olhar só comportamento, é olhar nexo causal, é olhar o que faz você fazer isso. O que faz você se irritar, por exemplo? É aquela pessoa que faz você se irritar ou que aquela pessoa mexe em você que faz você se irritar? Tem uma outra frase muito interessante, gente, que é quando Paulo, eu vou colocar do jeito que eu tô lembrando, tá? Quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Entende? Quando Paulo fala do Pedro, eu sei mais do Paulo do que do Pedro. Eu projeto nas minhas percepções, as minhas representações. Então, meu comportamento, ele é uma forma de falar como eu estou, de dizer e nortear como eu estou. As crianças, gente, elas falam muito através de comportamento. A criança é birrenta, a criança é isso, a criança é insuportável. A criança, muitas vezes, e principalmente dependendo de uma idade mais tenra, né? Uma criança mais novinha, ela vai falar através de comportamento. Ela vai falar assim: papai, mamãe, estou entediado. Ou papai, mamãe, estou frustrado porque vocês não me deram o doce antes do jantar. Ela não vai falar assim. Ela vai se comportar, vai fazer birra e tudo mais.
E a gente precisa fazer a leitura do comportamento. Porém, isso continua na vida adulta. É que na vida adulta, nós temos a capacidade, ou teríamos que ter, né, gente? A capacidade de verbalizar de forma clara e objetiva aqueles nossos sentimentos e nossas intenções. Mas os nossos comportamentos, eles falam muito alto. Tem até outra frase que diz: os seus comportamentos falam mais alto que as suas palavras. Você já ouviu essa frase? Então a gente precisa fazer esse link. O link do quê? Do comportamento com a intenção, a motivação. O excesso, o comportamento exagerado com o que falta. Vou te dar outro exemplo para ver se vai ficando claro aí para o que você tem sentido. Uma pessoa que está, num relacionamento amoroso e precisa ver esse namorado, essa namorada todos os dias e uma coisa muito intensa. A gente espera um comportamento um pouco mais intenso assim no início das relações, a gente espera, né? Mas tudo tem um limite aí até de liberdade, né? Então uma pessoa que é muito intensa, que respira o outro, qual é a falta? O que essa pessoa não teve? O que ela quer talvez tapar, né? Qual situação, qual buraco ela quer tapar com esse relacionamento? O que ela quer resolver no coraçãozinho dela com esse relacionamento? Então, esse excesso, ele diz muito sobre essa dinâmica dessa pessoa. Por isso que eu volto a perguntar para você: quais são os excessos que você comete? Eu me lembro, há um tempo atrás, não sei precisar quanto tempo, mas meus irmãos moram fora, né, do país e nós temos uma ligação muito intensa. E eu estava sentindo muita falta dele, estava próximo do meu aniversário, minha mãe estava muito doente, ia ser um aniversário borocochô, como dizia minha mãe e tal. Eu estava com muita saudade deles, enfim, queria eles aqui, as meninas, né, as crianças e tal. E eles não poderiam vir naquele momento. E eu fiquei irritadíssima, eu estava irritada, sabe? E aí eu comecei a cobrar do meu esposo hoje, que era meu namorado na época, uma presença dele a mais do que ele estava disposto a me dar no momento. Você não vem aqui, você não me dá atenção. Já viu esse discurso, né? E aí, um belo de um momento, ele virou e falou assim, e aí eu não sei se eu deixei transparecer ou se eu falei, não me lembro. Ele virou e falou assim: eu não sou seus irmãos. Você está com saudade dos seus irmãos. Eu não vou conseguir suprir a saudade que você tem dos seus irmãos. Do jeitinho dele, ele disse isso. Deu um insight, falei, puxa vida, olha o meu comportamento. O que era o exagero? Não era uma compulsão alimentar, não era nada disso. Era uma irritabilidade exacerbada, era uma demanda, né? Eu estava demandante dele de uma forma muito exacerbada, fora do padrão, do basal. E não era dele a falta, é dos meus irmãos. Então, era entender, a gente precisa entender qual é a nossa falta, qual que é o nome da sua falta. O que aí é o nome do seu buraquinho negro, do seu vazio. Todos nós temos questões, gente, durante a vida toda. Não existe um ser humano que não tenha uma questão importante no seu desenvolvimento de vida. Não estou dizendo de trauma psicológico, tá? Porque trauma, ele está dentro de 3 esferas de violação sexual, lesão grave ou ameaça de morte. Depois a gente fala sobre isso em um outro momento, né? Não estou dizendo de trauma, estou dizendo de experiências difíceis, de vivências difíceis, de memórias difíceis. Então todo ser humano tem isso. Então todos nós nos desenvolvemos em meio a dificuldades e facilidades. E isso fica marcado aí na nossa história, né? Nas cicatrizes aí do nosso desenvolvimento. E muitas vezes na vida adulta ou em algum momento da nossa vida, nós vamos exagerar por conta de uma falta. Então, por que você trabalha demais? Me conta. Ou então, por que você come demais? Ou porque você se irrita demais, você é muito bravo, muito brava? Né? Por que você é demais em algumas coisas?
o problema não está só no exagero. Não é só desbloquear comportamento, é a gente entender qual a intenção e a motivação desse comportamento. É muito ligado, gente. Pensamento, emoção e comportamento. Nada é do nada. Fique com isso na sua mente sempre. Por que eu estou fazendo isso? A Ana me falou que tudo tem uma intenção, uma motivação por trás. Qual é a minha real motivação? Você não precisa falar para ninguém se você não quiser. Fale para o espelho. Mas entre em contato com essas questões, porque talvez aí estejam as respostas que você precisa. Espero que tenha feito sentido para você. Fique à vontade a interagir conosco aqui na TV, também comigo, @psicóloga Ana Gláucia Lima, e que a gente tenha momentos maravilhosos assim, terapêuticos, sempre, para que a gente possa construir conhecimento juntos. Um grande beijo para você, fique bem, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo.